Boa noite. Estamos aqui novamente, né, para fazermos a nossa palestra. E hoje nós vamos falar sobre o porvir. A palestra de hoje, ela está praticamente toda contida nesta obra, O Céu e o Inferno, que é uma das obras básicas da codificação, né? É uma obra de Allan Kardec. O nome dele correto é O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, certo? Vocês vão encontrar dentro da obra aqui, ok? Hoje eu recebi de presente, quer dizer, foi um presente para mim receber, debaixo da minha porta, o Reformador, que é uma revista que eu assino, na qual eu leio para basear as nossas palestras e os nossos estudos, e vejo uma capa, Vida Futura. É claro que eu fui lá dar uma lidinha para ver se a palestra estava toda contente, né? Mas sim, então quem tem interesse, né, é uma revista que está à disposição, nós podemos emprestar. Quem gostaria de ter, ó, R$150 por ano para receber uma revistinha por mês. É muito barato, gente. E, né, Reformador, Federação Espírita Brasileira, nós estamos no 143º ano de edição, número 2353, ou seja, é bem antiga, tá? É da Federação e traz sempre os assuntos mais importantes do ano, do mês. Por que estamos trazendo e fazendo essa ênfase para o Céu e o Inferno? Porque essa obra está comemorando este ano 160 anos da sua publicação, certo? Então, nós não poderíamos passar um ano inteiro fazendo palestras na nossa casa sem mencionarmos esse tema tão importante que é o Céu e o Inferno. O que a obra trata, na verdade? Ué? O que nos espera do céu? Então, o Céu e o Inferno, ele vai trabalhar, como está aqui, né, sobre a vida futura, ou seja, a vida após a morte. De que forma nós vamos chegar lá, como vai ser a nossa vida e o que é que nós podemos esperar do lado de lá. Então, numa análise assim bem sucinta, né, os materialistas, né, acham que depois da morte vem o nada. Os religiosos ou espiritualistas acreditam na imortalidade da alma, ou seja, a alma sobrevive ao corpo e vai para algum lugar. E dentro das religiões eles têm as suas concepções. E o que diz o Espiritismo? Nós temos a certeza, né, de que o espírito já existia antes de encarnar, ou seja, que, né, a pré-existência dos espíritos, quer dizer, que antes de nós sermos gerados pela nossa mãe, nós já éramos um espírito. E quando nós desencarnamos, nós vamos para o mundo espiritual e continuamos a nossa existência no mundo espiritual. Então é isso o que o Espiritismo prega, ou seja, de uma forma bem simples, né? A nossa vida é apenas um interregno na longa existência do espírito, ok? Então, nós já falamos aqui em mundo espiritual e mundo corporal. Vai ser bem assim a palestra, tá? Porque é bem conceitual hoje para que a gente possa entender. Então, o que é o mundo espiritual? É o mundo natural. É o verdadeiro mundo do espírito. É de onde ele vem e para onde ele vai. Esse é o mundo espiritual, né?
e lá retornaríamos em definitivo somente após sucessivas reencarnações, quando estivermos completamente depurados, ou seja, relativamente perfeitos. Então, Jesus vive no mundo espiritual e não necessita reencarnar. E assim nós temos uma pleiade de espíritos nessa condição. Mas nós aqui, né, nós estamos nesse mundo aqui, ó, o mundo corporal. É o mundo no qual nós estamos agora. Ou seja, nós temos um corpo abraçando o nosso espírito, né, para que ele possa estar aqui. Né? Um corpo com vários corpos espirituais para que ele possa estar aqui. Então, conceito, né? O que é esse mundo no qual nós vivemos? Lembrando que não é só o planeta Terra, né? Vamos recordar que nós espíritas sabemos que esta imensidão do universo é habitada, né, por espíritos encarnados e por espíritos desencarnados. Então, esses planetas todos que nós conhecemos são mundos corpóreos e são mundos espirituais também. E o grande objetivo do mundo corporal é o aprendizado do espírito. Nós precisamos, né, desse mundo para crescermos, evoluirmos, instruindo-nos no nosso intelecto e nos reformando intimamente, moralmente. Então nós temos que fazer esse duplo aprendizado, ok? E o esquecimento, né? Nós estamos aqui no planeta Terra nesse momento, nós não lembramos de nenhuma das nossas vidas pretéritas. Existem exceções, né? De algumas pessoas que às vezes têm um nuance, uma reminiscência, uma sensação, mas isso é exceção. Via de regra, todos nós somos totalmente esquecidos das nossas vidas pretéritas. Então ele diz assim, ó, o esquecimento faculta a retificação dos erros cometidos, retificação dos erros cometidos, e 2, a retomada de antigos compromissos com o bem. Então ele deu um duplo sentido para a nossa vida corporal. Nós tanto reencarnamos para expiar, ou seja, expurgar, vamos usar uma palavrinha conhecida que os espíritas não gostam, pagar o nosso pretérito quando nós fizemos algo contrário à lei de Deus e, né, recomeçarmos um novo aprendizado no nosso compromisso com o bem para conosco, o bem para com o outro. Certo? Então, outra característica nossa, conservamos de forma inata a consciência da vida espiritual. Como é que a gente pode ter, assim, uma certeza disso? Peguemos as pessoas, assim, mais simples, desprovidas de aprendizado, vamos dizer, do mundo intelectual, mas que foram educadas dentro de uma religião, vamos assim dizer. E elas são profundamente religiosas e têm uma fé incrível. Eu conheço muitas pessoas assim. Às vezes eu penso comigo, eu que estudo, não tenho a fé que essa pessoa tem. Porque essa consciência vem para ela de uma forma acentuada, para que ela possa dar conta da vida dela nessa existência. Então, assim, instintivamente, né, está dentro dela, ela não sabe por quê, mas a certeza de Deus e da outra vida e da bondade divina faz parte do eu dela. Então, ela traz isso, né, e é um alento para a vida dura que essas pessoas têm, certo? Ou seja, né, o sentimento de uma existência melhor está no foro íntimo das pessoas.
esse sentimento, que aqui diz que está dentro de nós, é o aprendizado que nós temos. Porque nós hoje não somos ou não estamos piores do que ontem. Certo? Hoje nós estamos numa condição melhor do que todas as nossas outras vidas pretéritas. Uma condição melhor como espíritos. Quando nós falamos isso, as pessoas têm, logo vem à mente, a nossa mente, assim, a vida boa. Vamos falar, a vida boa material. Não é dessa vida que nós estamos falando. Não é desse estar bem. É do crescimento do espírito. Nós estamos adiantados intelectualmente e nós estamos adiantados moralmente. Podemos estar até numa vida muito difícil, muito triste, muito cheia de percalços. Mas a nossa situação hoje como espíritos é melhor do que todas aquelas em que nós vivíamos num carnaval constante. Isso nós só vamos compreender estudando, sabendo realmente, né, que nós estamos aqui nessa terra para nos tornarmos espíritos perfeitos, ou seja, adquirirmos todo o conhecimento possível e a moralidade, ou seja, temos que aprender a nos tornarmos bons e concomitantemente nós temos que exercitar a prática do bem. Então, o livro Céu e o Inferno. Existe céu, existe inferno? Primeira coisa que nós vamos aprender é que não existe um lugar determinado no mundo. Muita gente diz, vai para o inferno, lá no fundo da terra. Vai para o céu, olha para cima, como se houvesse lá um local. Isso não existe, isso não é verdadeiro. O céu e o inferno é um estado da alma. Nós podemos ter aqui, no nosso planeta Terra, hoje, pessoas que estão no céu. E nós podemos ter e temos, eu sempre digo que a Terra é um grande inferno, porque a gente ainda vê muita maldade, mas ainda ficamos muito assim, indignados, né, diante das maldades que são cometidas, as crueldades, né, porque a crueldade é algo muito mais intenso do que a maldade em si. Então, muitas pessoas estão realmente numa posição de muito sofrimento, onde nós poderíamos dizer que elas estão vivendo o seu inferno. E aquele purgatório que, não sei se nas outras religiões pregam, que é o lugar de você expurgar, né, passar pelaquela limpeza do espírito, também não é um lugar circunscrito que Deus criou. Mas nós temos que ter em mente que nós, quando vamos para o outro lado da vida, para o mundo espiritual, nós vamos ser atraídos por aqueles que são nossos afins, ou seja, que se parecem conosco moralmente falando. Tá? Então, moralmente falando, é essa afinidade que vai existir. Então, assim, olha, eu já estou vendo que eu estou falando, então eu estou me lembrando do seu Hermes, que dizia que eu usava a palavra então, quando eu faço as minhas palestras. Nessa obra, O Céu e o Inferno, Kardec, né, ele divide a condição dos espíritos lá no mundo dos espíritos, quando nós desencarnamos. Certo? E é o que nós vamos ver agora. Então, aqui, espíritos felizes. A maioria deles não necessita mais reencarnar na Terra. Passa por um período de perturbação muito curto. O que
que é um período de perturbação? Vamos explicar. Quando nós desencarnamos, nós não temos consciência imediata de que nós desencarnamos. E essa consciência, eu morri, eu desencarnei, eu estou do outro lado da vida, ela varia de espírito para espírito, de acordo com o que nós pensávamos ser a vida do outro lado da vida, como nós pensávamos o que iria nos acontecer, e entre também o nosso merecimento. Existe, já vamos ver ali, espíritos que ficam, às vezes, centenas de anos num estado sem saber que morreram. Então, os espíritos felizes lá no mundo espiritual, ao desencarnar na Terra ou no outro mundo, né, corporal, isso aqui é muito curto. Por exemplo, Chico Xavier. Chico Xavier desencarnou aqui e foi recebido por Jesus. Consciência plena. Sabe? Não teve ele ficar horas, dias, não. Foi imediato. Chico foi recebido de imediato. Porque ele, além de ser um espírito feliz, né, na verdadeira condição, ele tinha tanto conhecimento, ele vivia tanto do lado de lá, ele vivia mais do lado de lá do que aqui, que para ele isso era natural. Seria contrário ele passar por um período maior de perturbação. Ele tinha todo esse merecimento, por toda a condição dele. Então, para dar um exemplo assim, de um espírito encarnado terra, certo? Vou dar um outro exemplo. Lembro-me de uma presidente da Casa Espírita do Centro Espírita Fé, Amor, Caridade. Ela desencarnou num acidente e ela logo se comunicou lá. Ou seja, foi muito curto esse período dela aqui de perturbação. Eu não sei dizer o número de dias, né, logo, mas foi logo. Eles logo tiveram notícia dela, ela logo mandou notícias de como ela estava do lado de lá. Isso é uma bênção, meus irmãos. Isso é um merecimento do espírito ímpar, vamos assim dizer. Espíritos em condições medianas, nem felicidade, nem grande sofrimento. O reconhecimento de Deus e das preces, também das preces recebidas, permitem essa condição. Então, para nós estarmos nessa condição aqui, o que é preciso, o que nós colocamos aqui? Termos essa certeza, né? O que é Deus? O que é a bondade divina? Como Deus age no universo? Perdermos esse conceito do Deus-homem, porque nós sabemos que o Deus-homem não existe. Deus nunca foi um homem, Deus nunca foi um espírito como nós. Deus simplesmente é. A sua natureza difere de tudo que nós conhecemos, porque Ele é o Criador de tudo. Ele criou o espírito, Ele criou a matéria, né? Nós usamos Ele, aí eu gosto mais, né, assim, a língua portuguesa só tem o pronome Ele para identificá-lo, mas é isso, né? A língua inglesa tem lá o it, né, que define as coisas, eu nem sei como é que eles conseguiram definir. Mas é esse Deus que nós precisamos compreender, entender e realmente louvar, para que nós tenhamos essa felicidade aqui, porque embora aqui diga nem felicidade, nem grande sofrimento, é uma felicidade nós estarmos nessa condição aqui. Porque o nosso período de perturbação, ele não vai ser longo também. Porque esse conhecimento aqui, essa aceitação de Deus, que tudo vê, que tudo provê, certo? E esse ato
de nós, Deus, perdoa-me, ajuda-me, faz-me compreender onde estou. São palavrinhas pequenas, curtas, mas de um poder imenso que nos libertam quando nós estamos do lado de lá. E o que nós podemos fazer com quem nós amamos, tá? É orar, preces recebidas, por aqueles nossos entes queridos que já partiram. Orar. Mesmo que eles não tenham tido a aceitação e o conhecimento de Deus como nós temos. Mas as nossas preces irão auxiliá-los nesse processo de chegada no mundo espiritual. Então a gente gosta de frisar, né? Nós temos os velórios, né, das pessoas que desencarnam, e temos que tomar um pouco de cuidado, porque lá é o primeiro momento em que nós devemos estar em oração. O primeiro momento, porque é o momento em que se inicia o processo desencarnatório. O corpo físico morre, o espírito desencarna. Dá para entender? O corpo físico, o coração para, os órgãos param, os médicos dão lá, né? Óbito, hora tal. Mas o espírito ainda está ligado àquele corpo e ele vai precisar de um tempo, dependendo dessa condição aqui, para se desligar daquele corpo. Então, esse tempo do velório ali deve ser preservado. Realmente deve ser uma sala onde que as pessoas possam estar em silêncio e fazer as suas orações para que a equipe espiritual possa promover o desencarne daquele irmão falecido. Isso é muito importante. Então, tudo bem que nas adjacências as pessoas estejam conversando e tal, mas nas adjacências, não ali próximo ao corpo. Esse respeito nós, como espíritos, temos que ter. Essa consciência nós temos que ter. Nem que nós nos afastemos um pouco e façamos a nossa oração ali sozinhos por aquele irmão que acaba de falecer, porque vai ser recebida a nossa oração, vai auxiliar a equipe que faz esse processo do desencarne. Espíritos sofredores são os espíritos endurecidos, os egoístas e maus. Quase não tem aqui na Terra, né? Espíritos endurecidos, podemos dar como exemplo assim, aquelas pessoas que eu sou assim, Deus me fez assim, eu vou morrer assim, não tem que me modifique. Um exemplo. Outro exemplo, é aquela pessoa que não quer nem adentrar por essa porta ali, porque, não, eu fui ensinado dentro dessa religião, isso que tá bom para mim, não quero nem saber do que vocês falam lá. É um espírito endurecido, certo? É um espírito que não está aberto para o novo, para aprender, para refletir. Porque se tem uma coisa que a gente tenta fazer dentro das nossas casas espíritas, não é ensinar, mas sim fazer com que cada um que vem para cá reflita sobre o que nós estamos falando. Porque é preciso que ele aceite naturalmente, né, o que nós estamos passando, para que ele intronize no seu ser. Então, nada é imposto. Então, precisamos estar de coração aberto. É muito difícil esse espírito aqui. Às vezes, mais difícil do que este e do que este. Tá? Porque o egoísta é aquele que só importa a minha vida, eu só tenho olhos para mim, que se dane o mundo,
tá chovendo lá fora, mas tudo bem, ele não tem sombrinha, eu vou entrar no meu carro e deu, para mim tá tudo bem. Esse é o egoísta. Mas um dia ele cai em si. E os maus também caem em si. Logo nós vamos ver por quê. Porque nós temos o bem aqui, ó, na nossa consciência. Deus nos deu isso. Então, os espíritos sofredores, eles vivem na Terra e se comprazem em subjugar os que lhes são afins. O que nós estamos querendo dizer aqui? Que mesmo após o desencarne, eles continuam presos à Terra. E são eles que se tornam aqueles espíritos que nós chamamos de obsessores. Quem estuda um pouco do espiritismo sabe que nós vivemos constantemente falando em obsessores. O que são espíritos obsessores? São espíritos maus, né? E maus aqui no sentido de inferiores, vamos assim dizer, né? Que se comprazem em subjugar aqueles que permitem serem subjugados. Ou seja, nosso planeta Terra também, no nosso planeta Terra também habitam espíritos. Convivem aqui conosco. Estão aqui influenciando a nossa vida de noite, noite e dia. É só nós nos afinizarmos com eles. Então nós temos que promover, né, o nosso crescimento moral, porque é o nosso crescimento moral que vai nos desligar desses espíritos aqui. Então, ó, só a consciência do mundo das trevas nos faz refletir, encaminhando-os para a nova reencarnação. O que é o mundo das trevas? Chega a determinada hora que eles são retirados. Eles vão para mundos que daí nós poderíamos qualificar de mundos infernais mesmos. Aonde, olha, eu acho que é preferível da gente nem tentar explicar, porque é difícil. São lugares que foram construídos por esses espíritos mentalmente, eles se afinizam e lá nós vamos encontrar de tudo. Nós vamos encontrar maldade, nós vamos encontrar lodo, nós vamos encontrar sangue, nós vamos ver de tudo que é ruim. Então, se nós pegarmos um filme com todas essas coisas que a gente tem um pouco de, né? Eu quero ver isso, é o mundo das trevas. O mundo das trevas é terrível. E no mundo das trevas existem verdadeiras organizações de espíritos inteligentes que se comprazem em fazer o mal. Então, eles têm gangues, né, que vêm aqui para a Terra, né, os desavisados que estão a trabalho deles. Então, esses espíritos trevosos, né, são oriundos do seu egoísmo, ainda da ausência do bem, tá, que existe. Então, por que nós estamos aqui num centro espírita estudando? Para promover o crescimento de cada um que adentra aqui, o crescimento moral de encarnados e de desencarnados. Porque se nós estamos aqui em 10 encarnados, se nós estivéssemos aqui uma médium vidente, um médium vidente veria que essa sala não é desse tamanho, é muito maior, e que os espíritos desencarnados estão assistindo a essa mesma palestra, recebendo esse mesmo ensinamento para que eles cresçam. Então, nós não nos preocupamos muito com o número de encarnados numa plateia, porque nós, como trabalhadores da doutrina espírita, é nossa função levar o conhecimento a todos os espíritos, independente de serem encarnados ou desencarnados.
O planeta Terra só será mais feliz quando nós conseguirmos doutrinar, esclarecer, libertar esses espíritos aqui. E esse é o objetivo pelo qual existe nas casas espíritas, não em todas, os trabalhos mediúnicos. É onde nós recebemos esses espíritos, esses também, essas condições, e fazemos o esclarecimento. Esse é o objetivo da sessão mediúnica. Então, é promover o crescimento do desencarnado, certo? E isso não poderia ser feito só no mundo espiritual, é feito no mundo espiritual, mas às vezes eles são tão arraigados ao mundo terreno que eles precisam ouvir a voz humana, se sentirem vivos, como se na Terra estivessem, sentir novamente essas energias de um corpo humano, para que daí eles adentrem. Então são espaços curtos que eles são recebidos aqui e continua o tratamento no mundo espiritual. Então essa é uma função da casa espírita, para isso que existe a mediunidade. Espíritos suicidas vivem o tormento da morte, arrependendo-se amargamente ao se descobrirem vivos. O suicida pratica o ato achando que aquele ato vai libertá-lo de uma dor que ele não consegue suportar, de uma situação que ele não consegue dominar. Então ele busca esse ato. Só que ele fica, vive no tormento da morte, vivenciando aquele instante da morte por um tempo indeterminado. Vai depender de espírito para espírito, varia caso a caso. E isso, meus irmãos, é bastante sofrido, é bastante triste. E existem sim também hoje locais, mundo afora, onde esses espíritos são reunidos, né, para que sejam esclarecidos. Porque é muito difícil. É preciso aqui, quando eles se descobrem vivos, que eles tenham aquela humildade do arrependimento. Sabe aquele ato, meu Deus, o que eu fiz? Esse pensamento é fundamental para a libertação de um suicida. E quando nós não temos o conhecimento de Deus, vamos voltar a Deus novamente, isso demora muito. Então o período de perturbação, né, que é aquele que a gente não sabe ainda o que tem que dar, é muito extenso, muito extenso. Então nós temos que ser muito piedosos com os suicidas. E aqui nós vamos fazer uma parte para lembrar que nem todo irmão nosso que chega a esse ato, que se suicida, é tratado no mundo espiritual como tal. O que vai classificá-lo e permitir que ele fique nesse estado por mais tempo é o motivo que o levou a praticar esse ato. Então, por exemplo, as pessoas depressivas, quando elas chegam naquele estágio mais profundo da depressão, elas perdem a noção de tudo. E elas às vezes nem sabem por que estão naquele estado, elas nem sabem o que as magoa, o que as faz infeliz. E daí nós teríamos que fazer uma palestra sobre depressão para explicar, né? E essas pessoas são tratadas de uma forma diferente. Mas passarão sim por algum espaço de tempo, né? Por esse tormento aqui, passarão.
porque elas também não estão vivendo aquela situação de depressão, vamos colocar entre aspas, de graça. Existe uma razão para elas estarem tendo essa problemática na vida delas. Então nós precisamos também, né, sermos bastante indulgentes com os nossos irmãos que praticam esse ato e lembrando, né, da oração, oração, oração por aqueles que realmente chegam a praticar independente da causa. Espíritos endurecidos, assim classificados, né, ali como os vimos anteriormente, sofrem pela vida de inércia que tiveram e se mantêm nesse estado, tédio constante. Então, é aqueles que a gente já colocou antes, né? É aquele que se recusa a adentrar essa porta, por exemplo. Então, ele fica nesse estado por um longo tempo, porque ele não acredita em nada, eles andam tais quais zumbis mundo afora. E é até interessante quando eles vêm para a sessão mediúnica, porque é difícil conversar com eles, é muito difícil. Geralmente eles chegam sonolentos, sabe, sem saber onde estão, e aí é a nossa função, esse esclarecimento e tal, fazê-los ver, relembrar a vida que tiveram e tudo mais, mas isso não vai acontecer de uma hora para outra, porque essa vida de inércia que eles se encontram lá é oriunda da vida que tiveram aqui. Então, um espírito ativo aqui, ele não vai chegar lá e ser inerte, pelo contrário, ele vai de todas as formas querer saber aonde ele está. Criminosos arrependidos, olha, isso aqui é a classificação da obra, tá? Nada a ver, está aqui na obra, quem quiser é só procurar aqui, tudo aqui. Criminosos arrependidos, como nós já falamos, né? O que importa aqui é o arrependimento desse criminoso, e principalmente enquanto ainda vivo. Porque se ele já, aqui nessa terra, reconhece que ele é um criminoso, que ele está infringindo uma lei, tá? Ele vai mais fácil do lado de lá. Porque se ele não consegue fazer isso aqui, para ele fazer isso do lado de lá, vai passar por isso aqui, ó. Sabe? Vai ficar tempo e mais tempo do lado de lá, até que um dia ele se conscientize de que ele estava equivocado. Quando há o arrependimento, né, eles se envergonham, têm o remorso, né, sabe que preciso de uma próxima encarnação, recomeçar, né, porque eles vão ter que viver novamente uma vida semelhante àquela que eles tiveram, onde eles se tornaram delinquentes, né, e eles temem essa próxima encarnação, eles temem se tornarem criminosos novamente. Porque nós sabemos que todo aprendizado, meus irmãos, é lento, é lento. Nós não aprendemos as coisas assim da noite para o dia. Então, essa transformação do ser, essa transformação moral dele, o prazer que ele sentia cometendo os atos que cometiam, isso não basta a gente decidir. Não quero mais. Vamos pegar o álcool, o alcoolista. Não quero mais, para. Não, ele vai sentir vontade. O fumante, ele vai sentir vontade. Então, é muito difícil. Então, realmente, são espíritos que sofrem tremendamente. Vão para o mundo das trevas, sim. Então, Código Penal da Vida Futura. Kardec, isso aqui novamente, né? Então, Kardec elabora 3 princípios, isso aqui está no Céu e Inferno, na obra. Lembrando sempre, a cada um segundo suas obras, tanto no céu como na terra. A vida continua. O sofrimento que nós vamos ter do lado de lá é inerente à nossa imperfeição.
Ou seja, tudo aquilo que nós ainda não conseguimos, como virtudes, como conhecimento, vai nos fazer falta do lado de lá. E nesse sentido é que estará o nosso sofrimento. Então, toda imperfeição, assim como toda falta dela, surgida, né, para entender isso aqui, traz consigo o próprio castigo, nas consequências naturais e inevitáveis. A moléstia pune os excessos, da ociosidade nasce o tédio, sem que seja necessária uma condenação especial para cada falta ou cada indivíduo. Porque isso é inerente às leis de Deus. Nós não passamos por um julgamento quando estamos do lado de lá. Isto é natural, é consequência natural, é uma lei inserida no universo. Podendo todo homem libertar-se das suas imperfeições por efeito da vontade, ou seja, nós temos que querer fazer essa transformação. Nós não podemos impor transformação a ninguém. Nós ensinamos os nossos filhos, nós educamos os nossos filhos, mas os nossos filhos nem sempre aceitam a nossa educação, certo? Não tem como impor. Pode igualmente anular os males consecutivos e assegurar sua futura felicidade. Ou seja, quando nós nos libertamos, né, dos nossas imperfeições, vou usar essa palavra, nós conseguimos anular males. Então, vejamos, né, quão importante é esse nosso crescimento. Para entender melhor isso aqui, vamos lá. O que são as colônias espirituais? São cada ser une-se ao outro que possui o mesmo padrão vibratório de pensamento. Então, de acordo com essa classificação de espíritos, nós vamos nos unir no lado de lá em lugares que nós chamamos de colônias espirituais, certo? Que formam verdadeiras cidades. Então lá se encontram espíritos afins, que têm mais ou menos o mesmo grau evolutivo ali, as mesmas imperfeições. Então, cada colônia tem uma finalidade específica, mas a maioria possui a mesma base organizacional: governadoria, sistema de defesa, hospitais, escolas, jardins, praças, locais para reuniões e palestras. Então, por que nós colocamos isso aqui? Para que nós tenhamos a ideia de que no mundo espiritual a vida é parecida com a nossa vida aqui, em todos os sentidos. Porque nós ainda chegamos lá muito imperfeitos, muito necessitados dessa vida aqui. Tanto que os espíritos nos ensinam que o mundo corporal é uma cópia do mundo espiritual. Então, nós construímos aqui a nossa terra e edificamos as nossas casas e tudo mais, porque nos lembramos da onde nós viemos. Então, nós somos cópia do lado de lá. Então, vamos ficar aqui, né? Cada um tem uma finalidade específica. Então, vamos lá. Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. É o que nós dissemos hoje. O homem traz inerente dentro de si essas leis morais. Aí vem a outra pergunta. Visto que o homem traz em sua consciência a lei de Deus, que necessidade havia de lhe ser ela revelada? Nós estamos aprendendo, né? Então vamos lembrar lá de Moisés, né? Dos 10 mandamentos. É uma lei divina, certo? Porque ele esqueceu, desprezou. Então, Deus mandou ao mundo seus emissários para que trouxessem, para que nos lembrassem novamente as suas leis, para que nós tenhamos uma conduta de vida, certo? Então, nós não estamos sozinhos, nós não estamos a descoberto. A nossa qualificação de espíritos felizes, medianos, sofredores, tá?
ela é inerente com o que nós fazemos com essas leis que estão na nossa consciência. É só buscar a nossa consciência fala. Quem já teve um peso na consciência sabe como é difícil. Livro dos Espíritos. Mas será necessário que Deus atente em cada um dos nossos atos para nos recompensar o caminho? Esses atos não são, na sua maioria, insignificantes para Ele? Então vamos lá. Deus tem suas leis a regerem todas as vossas ações. Então vamos ficar aqui, ó, suas leis. Se as violais, vossa é a culpa. Ou seja, nós somos responsáveis por tudo que fazemos. Sem sombra de dúvida, quando um homem comete um excesso qualquer, Deus não profere contra ele um julgamento, dizendo-lhe, por exemplo, foste guloso, vou punir-te. Isso não existe. Esse Deus punitivo não existe. Ele traçou um limite. As enfermidades e muitas vezes a morte são as consequências dos excessos. Eis aí a punição. É o resultado da infração da lei. Assim, então, vem pensar que está sendo anotado lá em algum lugar, lá numa direção das colônias às quais nós estamos ligados, todas as nossas infrações. Já vamos ver aqui, nós já vimos que elas estão na consciência. O ressarcimento de nossas faltas se dá por imposição de Deus ou através de nossa consciência? Está aqui, ó. Por nossa própria consciência, pois senão não haveria liberdade de escolha. Chega um momento em que nós mesmos pedimos trégua. Então é isso, meus irmãos. Nesse sentido, vai depender de nós mudarmos a nossa condição e os nossos sofrimentos. Porque como ele deu o exemplo antes, eu sei que fumar pode, quer dizer que vai causar câncer. É uma consequência natural do cigarro. Né? Eu vou ter uma consequência no meu corpo físico. Da mesma forma, são as consequências morais. Eu vou sofrer as consequências dos meus atos. Se não nesta vida, uma outra, que não precisa ser exatamente a seguinte. Somos capazes de, com o amor, superarmos nossos débitos? Vamos lá. Deus dá sempre ao homem um recurso nas suas novas existências para reparar seus erros passados, que não precisa necessariamente passar pela dor. O amor cabe aí perfeitamente. Então nós aprendemos, né, que o amor, né, esse sentimento imenso que nós nem conhecemos direito ainda, ele anula, como a gente viu há pouco, todos esses nossos débitos que nós cometemos, que nós trazemos conosco de vidas e vidas pretéritas. Porque nós vamos expurgar tudo isso quando nós tivermos a consciência, né? Nós vimos antes, né? Nós mesmos vamos pedir para ressarcir esses débitos. Nós mesmos vamos querer quitar esses débitos. Então, o livre-arbítrio do Espírito é respeitado por Deus. Nós temos que entender isso. Deus é extremamente bom. Portanto, meus irmãos, céu e inferno, em essência, são apenas um estado de alma que varia conforme a visão interior de cada um sobre o que é a vida, sobre o que é o amor, sobre o que espera para si, para o próximo e para o mundo em que está vivendo. E nós temos a consciência que, via de regra, em primeiro lugar, nós vamos herdar esse mundo aqui na próxima encarnação. E será uma felicidade se nós voltarmos para a Terra, porque nós poderemos ir para planos ainda inferiores
se estivermos naquelas condições que nós vimos há pouco, mais devedoras, mais endurecidos, porque o planeta está evoluindo. Então, para que nós tenhamos uma vida futura feliz, e quando nós falamos em vida futura feliz, é a vida futura feliz quando desencarnamos e a próxima encarnação. As próximas encarnações. É preciso que nós façamos o bem e sejamos bons. Não basta ser bom, não basta fazer o bem. É preciso ambos. Ou seja, eu preciso crescer, eu preciso aprender a me amar, certo? Eu preciso agir com bondade, mas eu também tenho que colocar em ação essa bondade. Eu não posso ser boa só para comigo mesmo. Eu tenho que ser boa para comigo e para com os outros. Então fica aqui um lema, né? Ama, perdoa, trabalha. E o céu a abrir-se-terá. O céu na terra e no mundo espiritual. A escolha é nossa. Muito obrigada pela atenção.